Pode ler? O dever e a caridade. O dever é a lei da vida e a caridade é a alma do Espiritismo. Fora deles não há salvação. Eximir-se do cumprimento dos deveres, se esquivar da iluminação pessoal, equivale a renunciar à liberdade legítima e às benesses da felicidade. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que de fato é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. Esta pauta foi escolhida depois que chegamos aqui. Porque quando falamos de Evangelho, o tema é bem extenso. Porque na realidade, eu não conheço nada, exatamente nada que não seja filho do Evangelho. Porque para Joana de Ângeles, o Evangelho é força, e como força é a lei que governa o cosmos. Como vitalidade é a matéria-prima do cosmos. E como vida é a resultante da lei regendo a matéria-prima, gerando a vida em todas as suas expressões. Embora a gente pense que o Evangelho é o livro, mas quando se fala de Joana de Ângeles, eu não vou discutir com ela. Está em Espírito e Vida para quem quiser lá confirmar que o Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. Aí eu quis saber onde estava essa força, essa vitalidade, essa vida. E encontramos em Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, que o Evangelho está em nós mesmos, em nosso próprio espírito, nos mais íntimos refores de nossa consciência e de nosso coração. Para nós que sabemos que o espírito não é o que está aqui encarnado, aqui é uma diminuta fração do que Joana de Ângeles prefere chamar de um ponto de autoconsciência pura. E o espírito, na sua síntese, com quase a idade do universo, segundo a autora, ele sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, como e onde realizar. Vocês sabem tudo isso? Se souber, vocês podem bater no peito e falar, eu sou o Espírito. Porque eu levei um choque em Kardec, na obra A Gênese, na lição, na verdade no item 27 do capítulo 2, quando ele anota que o homem é um pequeno mundo. Eu fiquei imaginando, pequeno que tamanho? O diretor é o espírito desse pequeno mundo. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus, o Deus que construiu esse corpo. Foi onde eu levei um choque, falei, e eu sou o quê, afinal? Eu sei que quem constrói o corpo durante a gestação é quem está encarnando, mas eu pensava que era a alma que estava encarnando que construía. Mas, em realidade, é o espírito que constrói para que ela possa aprender a governar. Do mesmo modo que Jesus disse-nos, certa feita, ou numa de suas máximas, assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vô-lo confio. E curioso que nessa lição Kardec fala que se um de nós pensarmos, Deus, o arquiteto cósmico, sabe. E eu digo, mesmo antes de pensarmos. E se a menor célula se mover no corpo, o espírito sabe. Aí eu levei o segundo choque, porque eu não sabia nem o que era uma célula e ele sabia o porquê ela se movia, suas funções e tudo mais. E como eu disse que é muito extenso, aí nós vamos ficar
dentro do Evangelho, porque são manifestações ou ações do Evangelho que nós chamamos de dever e de caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, me intriga quando, no capítulo 19, Kardec anota que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E eu fiquei imaginando, é uma entidade? E ainda, no capítulo 27, no item 23, a oração é a filha primogênita da fé. Eu pensava que a oração era apenas algo que você recitava, e é um ser que nós criamos, que para Emmanuel é a força que na ação gera serviço. E para André Luiz é vibração, é energia, é poder. E quem ora mobilizando as suas próprias forças, e as forças em nós são as virtudes, realiza um trabalho de inexprimível poder ou significação. E analisando esta fé, que é mãe de todas as virtudes, a gente tem a mania de ir procurando nas obras. E em Jesus no Lar, de Chico Xavier por Emmanuel, fala que as virtudes são entidades de alta hierarquia. Porque eu pensei que era a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque dependendo da tradução, vocês vão ouvir o Espírito Caritas afirmar por 3 vezes: eu sou a caridade. Eu achei que era apenas uma metáfora, mas num dado momento vocês vão ouvir que o amor ou paciência, abnegação e várias outras virtudes são filhas do amor, que por sua vez é filho da fé. E na obra Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues por Divaldo Franco, tem um capítulo chamado O Anjo da Misericórdia. Mais uma vez, lá está muito claro que a fé, a esperança, a caridade, a misericórdia são espíritos de alta hierarquia. Mas como no universo tudo é cópia de tudo, todos vocês podem ser um Sananda daqui a pouco. Não pode? Porque, segundo Chico Xavier, no início, ele construiu o planeta e o governava. Mas parece que num dado momento tinha 70 ministros, pelo menos é o que está na Bíblia. Por agora eu preciso ir. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E eu vou preparar um outro lugar. E se permanecerdes fiéis, eu voltarei. E os levarei comigo para que lá onde eu estiver, estejais também. E dentre tantas mensagens de Chico Xavier, uma foi do Espírito considerado a alma do mundo, Jesus, que com aquela falange que antes governava o sistema solar, já estavam governando 1/4 da galáxia. E se antes o próprio Kardec já afirmara que nós fazemos parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, e todos eles, conforme Kardec, estariam dentro do Cristo. Assim como no nosso corpo, com vários sistemas, cada um tem a sua consciência, só que são interdependentes. Se um sistema se rebelar, o corpo morre. E não é só isso. Se um órgão dentro de um sistema resolver tirar férias, o sistema perece e o corpo também. Basta, como aconteceu com meu irmão, a câmara maior que bombearia o sangue para o corpo, a menor recebe e também envia para os pulmões, as duas, eu falo que são 4.
não sei se cientificamente ou na medicina se assim é, deixou de funcionar. Falou, eu não quero mais trabalhar. E por mais que colocara o melhor, o mais tecnológico marca-passo do mundo, o coração parou. Falou, não quero trabalhar mais e pronto. E bastou um grupo de tecidos pequeninos dentro. E nós sabemos que pode ser uma única célula dentro daquele tecido. Falou, eu não trabalho mais. E se faltar uma, o tecido desorganiza, assim como se faltar uma molécula dentro de uma célula, ela desorganiza. Se faltar um átomo dentro de uma molécula, ela também. E quando falamos do dever, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, narra que o dever é lei da vida. E ele reflete na prática o exercício de todas as virtudes. E a caridade, para Allan Kardec, Joana de Ângeles e Emmanuel, é um processo de autoiluminação. Dar coisas, conforme nós colocamos aqui, com Emmanuel, não é caridade, é um dever moral dar o pão a quem tem fome. Vestir o nu, fornecer a água ao sedento ou aliviar as dores dos que sofrem. Eu vou ler só algumas linhas com Emmanuel da obra Luz no Caminho. Vocês podem ir lá e conferir, e qualquer coisa pode questionar o Emmanuel, por que ele anotou esse negócio nesta obra, está lá no capítulo 3. E o capítulo 3 chama-se Dever e Caridade. Partilhar o conteúdo de nossa bolsa com o irmão necessitado é dever, mas dar-lhe trabalho digno, sem afetação de superioridade e sem exigência, para que ele se faça um servidor da vida tão digno quanto nós, é caridade. E ele segue, vou ler só mais uma. Dar o pano, o que sobra de nosso armário, é dever, mas vestir o próximo de novas ideias através do nosso exemplo pessoal é caridade. E ele segue, e outro autor chamado Carlos, na obra Gotas de Paz, porque às vezes a gente sai para tangente, então eu vou para a beneficência. E eu fui também. Um monte de coisas, várias tarefas, pensando que era caridade. E num dado momento, após ler essa lição, ele fala, a beneficência verdadeira, ela prepara o nu para a aquisição da própria roupa. Não vai negar a primeira roupa. O sedento a buscar a própria água. Não vamos negar também o primeiro copo d'água. O faminto, o seu próprio pão. E o enfermo a curar a si mesmo. Já que Bezerra de Menezes fala que a nossa cura não está fundamentada no auxílio dos seres cósmicos. Sananda e sua falange, ou Jesus, se preferirem, pode chamar de Krishna também, que é o mesmo. Ele não esteve aqui só uma vez, você sabe, né, Fábio? Mais de 70 vezes, desde as bases fundamentais do nosso planeta, com vários nomes. Nós não encarnamos com vários nomes? Aqui chamamos isso, ali chamamos aquilo. E quando nós vamos pensando nessas possibilidades, e o próprio Jesus nunca afirmou, eu curei você. Duas situações me encantam e me tocam profundamente. A primeira, de Verônica, a jovem que sangrava há 12 anos.
O máximo que ele disse foi que ele sentiu sair dele virtudes, mas olhando para ela, não fui eu que te curei, a tua fé te curou. Então vamos lá, o Evangelho na ação. Evangelho está também no ar, segundo o Espírito Caína, na obra Canção da Natureza. Só que ele está nos peixes, nas águas, ele está em todo lugar. E se estamos falando do Evangelho, a batatinha que cozinhamos é o Evangelho também. Você come batatinha de vez em quando? Você cozinha agora, come daqui quanto tempo? Na hora que termina de cozinhar ou deixa um pouquinho só, né? Não pode ser muito, né? Se passar de 2 horas, o Evangelho foi embora. Porque a vitalidade útil ao corpo, porque esta força, esta vitalidade que está gerenciando essa consciência da batatinha, segundo Pietro Baldi na obra Grande Síntese, no amanhã ela pode estar como a essência de nossa própria consciência. O que nós falamos de superconsciência, o reino de Deus em nós. De modo que, quando Joana de Ângeles só muda o nome para amor, ela fala que o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades. E em Mateus 9,35, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. Antes do amor não existia a criação, Joana de Ângeles. Ou seja, antes do Verbo que se fez carne. Porque para nós é o Evangelho vivo, não é? Ou o amor personificado. Só que esquecemos que nós também somos. Ele nos lembrou, sois deuses. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus, Ele. E nós fazemos a vontade de quem? Do estômago? Da área sexual? Da fofoca? Acho que vocês não fazem esse negócio, né? Isso está fora de moda aqui em Vitória da Conquista, não está? Porque nós não vamos querer dizimar o nosso próprio universo, porque com a fofoca a gente fere, não fere? E toda violência contra o próximo, conforme Dias da Cruz, por Chico Xavier, é dilaceração em si mesmo. E para Ramatiz, a fofoca é a pior magia negra. Aquela dos voduzinhos lá mesmo, que a gente espeta aqui e a pessoa vai morrendo do lado de lá. Vocês já fizeram isso? Todos nós já fomos bruxinhos ali atrás e fizemos tudo isso. Hoje a gente dá pequenas espetadas com a língua, né, quando ela não consegue ser disciplinada para falar somente o bem, ela deveria perder a força de ferir. Às vezes a gente fala mal da gente mesmo, não fala? Quando não sai como a gente planeja, se tivesse um chicote a gente batia em si mesmo? Ou será que não batemos? De onde vêm as manchas roxas, os hematomas que a gente não sabe onde bateu e aparecem em nosso corpo? Ou é só no meu? Você foi a reclamação que eu tive da água, porque eu fui tomar banho, não tinha água, e a conta estava paga, mas naquele dia, será que foi aquela lamentação? Ou eu coloco água na boca, mas essa água não está gelada. Para quem tem o hábito da água gelada e não sabe os malefícios que ela faz para o corpo, só quer geladinha, não é? Depois que eu descobri, eu só tomo ela natural. Mas se tiver geladinha, se é a única que tem, pelo menos tem água, não tem? Eu posso colocar um golinho na boca, com a minha saliva, com o calor da minha boca, daqui a pouco ela está quentinha. Não funciona assim? Por isso que Kardec, como professor de medicina, biólogo e tantas outras ciências que estudou, afirmou que o sabor depende da educação do paladar. Porque se nós vamos nos alimentar do Evangelho, porque ele está em tudo,
Como eu disse, com a matéria, como matéria-prima, é o que chamamos de prana universal, se vocês preferirem. A Joana fala vitalidade. E como lei, se for em nós o que temos de virtudes. E vamos ver como fica isso na ação. Se eu caluniar você agora e sair pela fofoca, pela maledicência, difamando você, você acredita no que eu estou dizendo ou consulta a sua consciência? Você acredita no que eu disse e sofre? A maioria acredita. Eu consulto a minha consciência. Se ela está em paz, por que eu vou parar para dar ouvido ao caluniador? Porque Paulo de Tarso, na terceira carta aos Romanos, no capítulo 2, no primeiro versículo, ele já falava à época indesculpável ao homem que se arvora em juiz, porque em julgando o outro condena a si mesmo, porque atrai para si todos os tormentos que julgam no outro. E parece que não foi só ele, porque Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, no capítulo 8, chamado Associação, fala a mesma coisa. Tudo que julgo e condeno no outro, daqui a pouco a vida me convida para passar pelas mesmas situações. Então, o Evangelho na ação, no mínimo, é fazer a outrem o que eu gostaria que me fizesse. Mas eu não estou falando a outrem humano. Eu estou falando a tudo, porque tudo que existe é vivo. A luz, na sua expressão mais simples, que nós chamamos de espírito na origem, já é um ser vivo. Nós chamamos de princípio inteligente do universo. E Bezerra de Menezes fala que tudo que existe foi feito à base da luz. Mas, em realidade, a vitalidade do Evangelho é o espírito como princípio inteligente do universo. O verbo que vai se fazendo carne a cada expressão experienciada. Porque a matéria mental não é composta de seres vivos incontáveis? Você já estudou a respeito da matéria mental? Está em Gubbio, na realidade na obra Libertação de André Luiz pelo instrutor Gubbio. Então a matéria mental é sempre, e quando fala sempre, não é agora ou ali, é sempre formada por seres vivos incontáveis que estão em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E na obra Evolução em Dois Mundos, ele fala que o bem de todos é o eterno princípio. E se eu estiver pensando mal de você, o que é que eu fiz com a matéria mental? Com esses seres vivos que estão dando forma ao meu pensamento? E eu estou violentando a vida deles, que deveriam reconstruir ou manter a minha em equilíbrio, não é verdade? E nós sabemos que a matéria mental é uma transmutação do fluido cósmico. Vocês já estudaram a respeito, não estudaram? E sabemos que o fluido cósmico é formado pelos espíritos recém-natos do psiquismo divino. Eles se reúnem em dois ou mais e compõem o amor como substância. Carlos Torres Pastorino, Sugestões Oportunas à Obra. O amor é a reunificação das mônadas, que são os espíritos na origem, em unidades cada vez mais amplas. Então o espírito começa como fluidos, você sabia? A energia do passe é espírito. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, pode ir lá e conferir. E a energia sexual é o quê? Espírito também, está lá em Missionários da Luz. Veja em Vida e Sexo com Emmanuel, vê se faz sentido para vocês. Sexo é espírito, com E minúsculo, e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Sexo. A energia sexual como recurso da lei de atração
gera cargas magnéticas em todos os seres face às potencialidades da qual se reveste. Força, vitalidade, vida, energia criadora. E às vezes esquecemos que tudo isso é Evangelho. O Evangelho, o livro fala como o livro de receita é o bolo, mas nos ensina a confeccioná-lo. Então, o que nós chamamos de Evangelho vai ensinar o que é paciência, o que é gentileza, o que é compaixão, o que é piedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, não nos ensina que a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E o esquecimento de si mesmo é a virtude por excelência. Porque a piedade, como dissemos ontem, ela nos transporta para dentro do ser que estamos observando e desejamos ajudar. Ela nos mostra o necessitado ou a necessidade. E quando estamos dentro do outro ser, porque tudo que faço ao outro faço a mim mesmo, a compaixão por ele me mostra os valores que ele esqueceu que possui. Porque filho de Deus é Deusinho também, não é? E quando falamos de amar o outro como a si mesmo, eu saio de dentro dele, sabendo que ele possui, e crio as condições para que ele exercite os seus potenciais. O sedento a buscar a sua própria água. A gente não acha água com a varinha assim, cruzadinha, pega um galinho, né? Lá na roça a gente fazia, ensina ele onde tem água mais próxima, se não tiver a fonte já pronta. Então vamos bem na câmara lenta, dentro desse Evangelho em ação. De vez em quando vocês comem alguma coisa sólida, bebem alguma coisa líquida, pode ser uma vez por semana, né? Porque vocês já estão vivendo de luz, porque tudo é luz. A senhora come alguma coisa de vez em quando, uma vez por semana? Então veja, quando nós começamos a pensar naquilo que desejamos comer, nós já estamos conectados àquela fonte de energias. Se for o tomate, se for o rabanete, se for, seja lá o que for. André Luiz chega a dizer que quando eu penso numa gleba de terra, e nós fizemos um espaço para ensinar isso para as pessoas, são 7 aulas, como preparar a terra. Porque lá, no início, estava um mato maior do que eu. Falei, mas eles nasceram aqui e tão vigorosos, né? Essa moçada não pode ser queimada ou simplesmente tirada daqui e jogada fora. Então a gente carpiu, deixou secar, ele foi sendo trabalhado pela água. Depois a gente passou a grade com o trator e incorporou todos eles na terra. Deu um tempo, aí que o mato nasceu mais vigoroso, principalmente o carrapicho. Outra vez, só que agora já com calcário, juntamente com mato outra vez. E uma terceira vez, incorporando os próprios, até começar o plantio do pomar. Eles queriam nascer de novo, a gente colocou lona em cima, porque veneno não tem condição, um espírita colocar veneno em alguma coisa. Tem, doutor Fábio? Porque uma amiga minha colocou e deu câncer nos cachorrinhos dela. Falei, o que você colocou no seu quintal? Até que ela entregou o ouro que matou os matinhos com veneno. Tem gente que põe até sal, né? Salmoura também, dependendo. Falei, não podemos fazer isso. Então a gente coloca lona e fala para os matinhos, quer nascer, quer fazer parte de uma coisa, então vai ali para a goiabeira, lá para o cajueiro, ali para a acerola, para a pitanga e várias outras. Já tem quase 30 árvores frutíferas. E não é que deu certo, porque debaixo da lona não nasceu ninguém. Tem um hibisco lá. Vocês sabem o que fazem com o hibisco? Eu faço chá, eu faço suco. É um suco de morango
só com um saborzinho diferente, mas a corzinha é a mesma. Dá para fazer conserva. Com a folha a gente faz o arroz de cuchá, que é lá natural lá da culinária do Maranhão, né? Em São Luís eu já comi. E faz uma geleia belíssima para quem gosta de passar geleinha no pão ou na torradinha. E curioso que eles nascem sem plantar. Quem plantou? Nasceu um pé de abóbora, para ser mais exato, 2, que deu mais de 100 abóboras que eu nunca plantei. E agora a gente vai fazendo o pomar, ensinando cada coisa a ser incorporada sem precisar ser dilacerada. E no meio das árvores frutíferas você pode plantar quiabo, abóbora, melancia. Enquanto não tiver sombras altas, a hora que tiver sombra tem uns que não crescem à sombra. E isso é evangelho. Então saber preparar a terra, saber como, onde plantar, porque se eu planto na lua errada, a mandioca, lá a gente chama de mandioca, vai crescer. A rama fica vigorosa dependendo da lua, mas a raiz minúscula. Se não souber plantar na minguante, né? Se quiser colher o feijão para não carunchar, colha na minguante. Do contrário, você pode pôr ele dentro do congelador que ele caruncha lá dentro. Vocês sabem disso. Isso é evangelho. Então, saber preparar a terra, a de lá e a de nossos corações, para o perdão, para a compaixão, para a gentileza e etc. Como e o que plantar? Eu quero plantar pensamentos positivos, emoções em harmonia, palavras disciplinadas, atitudes adequadas com as leis de equilíbrio e de harmonia. Saber como cultivar, porque tem plantinha que se você colocar água todo dia, ela morre. Você coloca hoje, falha 2 dias, tem uma que você pode falhar uma semana, embora fizemos tudo, gotejamento, tudo irrigação, mas não tem como deixar lá aberto de qualquer jeito. Da mesma forma, eu não vou exercitar de qualquer maneira o que eu quero exercitar, só porque alguém está me ofendendo e eu estou exercitando o perdão, eu vou desejar que todo mundo me ofenda para eu poder exercitar o perdão. Não dá muito certo. Então você almeja não se ofender, que seria o ideal. Que o perdão verdadeiro, segundo Jesus, na obra Ave Luz, é aquele que não existe. Chico Xavier perdoava? Ou falava, eu te perdoo antes de você me ofender. Mahatma Gandhi perdoava? Também não. Por isso, esse cultivo, saber fazê-lo, como e quando colher. Porque você não pode chegar num pé e pedir, sem licença e arrancar o filho do vizinho ou do ser que está trabalhando com harmonia. Você precisa pedir licença e até na hora de comprar, viu, Larissa? Pintou um clima entre mim e você. Você deseja ir para minha casa, aí você fala o que você vai fazer. Não adianta pegar lá, você não gostei, você é muito feinho, e joga lá com certa violência, né? Aí todo mundo foge de você, por mais que você pegue o bonitão, não tem mais energia que você teria se agradecesse. Lembra do Chico quando ia na feira, levantava bem cedinho, pegava um tomatinho mais feinho e o mais bonitinho. E alguém intrigado, né? A gente levanta mais cedo para escolher os melhores, você fala, mas se não levarmos esse, quem vai levar? E todos têm a mesma energia, não é porque está com a embalagemzinha melhor ou mais feinha. Porque quem dá o toque numa água magnetizada é a pessoa que toma em meio segundo, potencializando ou destruindo tudo. O alimento também pode estar, o alimento à mesa, com os mais hábeis cozinheiros, com as pessoas mais amorosas, basta eu olhar e reclamar. Para todo mundo fugir. E nós sabemos isso em física quântica. Quando você olha para a luz, você interage. Dependendo, ela já não é mais a mesma e nem você, porque um interfere na vida do outro.
E não adianta colher indiscriminadamente se você não tem como armazenar. Porque você colhe uma folha de couve e se não souber como fazê-lo e como conservá-la, armazenar, daqui a pouco ela amarela, já não tem mais os nutrientes. É riquíssima em ferro, belíssima para os ossos, mas nós queremos comer cozidinho, que depois destruir quase tudo. Vocês sabem fazer couve? Com a mãozinha limpinha, sem luva. Enquanto a mão aguentar o calor, não aguentou, desliga o fogo. É o máximo, se não conseguir comê-la crua. Mas normalmente a gente come crua, cortada com a faca, não é? Pediu licença para fazer isso? Porque só o corte com a lâmina de aço já a moçada sai na carreira. Pode pegar um instrumento, se você estiver, a câmera quilha. Tira a folha, a foto da folha. Tira a foto da folha rasgada com as vossas mãozinhas, amorosamente, da maneira que vocês querem fazer. E depois tira a foto com ela cortada a faca de qualquer jeito, sem pedir licença. E depois vocês me falam. E como confeccionar? Para ficar agradável ao paladar, a gente combina os elementos que agradam. Mas tem uns que agradam o paladar e vira veneno. Dependendo do alimento. Pepino, por exemplo, ou pepino, ele não combina com ninguém. Se quer comer o pepino sozinho, sem sal, de preferência, quer abaixar a pressão, está hipertenso, faça o suco, tira o sumo. Toma em jejum. Ou coma ele bem mastigado, mas muito bem mastigado, vai dar o mesmo efeito. Mas ele não aceita tempero e não aceita parceria. Arroz, feijão e pepino. Boa mistura, né? Uma boa refeição. Não tem nada que inventar. E às vezes desconhecemos pequenos detalhes. E evangelho na ação, já que falamos, é isso. Porque tudo que existe são expressões de Deus. Não tem como ser diferente. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequenino é a mim que o fazeis. E são 7 etapas. E faltou como se comportar à mesa. Para receber a refeição, dialogando com a consciência do alimento e falando dos vossos projetos. Eu estou comendo porque eu quero diminuir, quero promover alguns quilinhos, né, dona Ellen? Aí ela quer se livrar, né, doutor Fábio? Não dá. Convidou e agora quer expulsar? Não dá certo. Então, coma algo que acelera o metabolismo, de preferência combine com a caminhada, aquela que no final você vai tomar água mastigando primeiro. Mas não vai vir já começar a devorar. E se você souber respirar durante o percurso, eu desafio vocês a fazer isso. Por isso que eu trouxe meu tênis de corrida e caminhar. Para a gente andar 10 quilômetros, vamos ver quem vai estar mais sedento no final da corrida e faminto. E pode me colocar num lugar que vocês ficam observando o tempo todo. Porque em contato com a natureza, quanta energia tem se eu souber estar presente no que eu estou fazendo. Agora dá certo sair para caminhar, foninho de ouvido, ouvindo pancadão e etc. Se eu caminho, se eu estou andando, tem um objetivo. Não só de fortalecimento, de resistência, flexibilidade, o que eu quero de aptidão para o meu corpo. E de preferência nessa caminhada, dependendo de como apresenta seu caminho, lá em Três Lagoas, após a caminhada, tem uma quadra de areia. A gente tira o sapato e vai andar na areia. Ficar pelo menos 30 minutos pisando na areia, equilibrando o próprio corpo. E se não tiver, pinta um clima entre vocês, uma árvore, tira o pé, põe o pé no chão, abrace a árvore. Fica ali pelo menos alguns minutos, porque crianças abraçam árvores e curam câncer. E tudo isso é evangelho na ação. Se vocês colocam um copo d'água, essa água foi direcionada para mim, é responsabilidade minha.
Se eu deixar ela no copo, a que veio para dentro do meu corpo vai ter o mesmo fim que essa tiver. Se jogar indiscriminadamente ela desequilibrar-se lá, desequilibra o que está dentro de mim. Então coloca um tanto de comida no prato e depois joga. Eu fico até meio sem graça na casa dos amigos, porque lá em casa eu passo o dedo, eu lambo o prato mesmo. Ninguém está vendo. Ou tem, às vezes, um pãozinho, ou você escolhe lá o arrozinho para tirar o máximo, porque são vidas. Um caroço de arroz deixado no prato, 500 pessoas se fizeram a mesma coisa, um prato de comida dava para salvar uma vida. Então, um prato inteiro para quem não tem a voracidade. Porque o que nutre o corpo não é a quantidade, nem a qualidade do alimento. É como eu estou na hora da refeição. Se está nervoso, melhor ficar sem comer. Tome um banho, ouve uma música, faça a meditação, porque vai complicar, pode até virar veneno para o próprio corpo. Acalmou? Pode fazer um exercício também, quer diminuir o peso, você está no mesmo? Então vamos lá, só para você e a Ellen. Ninguém mais precisa. Ou tem mais alguém, você também, quer entrar nessa? Então veja. Eu estava com quase 100 quilos. Primeiro eu quis expulsar, e quanto mais eu queria expulsar, eu ficava sem comer, depois voltava, comia mais, ia expandindo. Então a primeira coisa, qual o peso ideal? A silhueta do corpo, a resistência, a agilidade, leveza, beleza, quanto mais detalhes vocês colocarem. E se Kardec nos ensina a criar átomos, está no livro dos médiuns, alimentos e medicamentos, e nós vimos que no ar, ou melhor, na matéria mental, seres vivos. Esses seres vivos se transformam em bioenergia quando entram em contato com o nosso pensamento. E se é bioenergia, ela vai construir desde os elementos infraatômicos até o átomo na sua totalidade, dependendo do ideal de cada um. Então você, com o pensamento, você vai idealizar o que você gosta de comer, o que seria saudável para o seu corpo, você também. E ao pensar, você cria de fato, não é ilusão. Quem pensa, cria o que está pensando. E de acordo com o que você vai criando, imaginando o peso ideal, e esta realidade vai acontecendo, porque o pensamento sem lapso de tempo, ele comunica-se com o núcleo da célula instantaneamente. A célula já sabe que você não quer aquele peso ou não necessita dele, mas não dá para expulsar. Nós vamos transformar essa energia, principalmente as células adiposas, em energia de fortalecimento, resistência, etc., agilidade. No pensamento não conseguiu ainda acalmar a fome, respira. Respira profundamente, intencionando nutrir o corpo, porque Yogananda fala que a respiração acalma a ansiedade. E a ansiedade nos leva a comer, às vezes, aquilo que não necessitamos. Respirou? Veja o quanto de energia, porque às vezes eu faço a respiração, passa a fome e passa as dores também. Porque você pode transformar o ar em elemento de cura ou na alimentação e naturalmente ele já nutre o corpo em mais de 70%, segundo a ciência médica. Ainda ficou com fome? Um copo de água ou um copo com água, porque fazer um copo de água gelada dá para fazer, né? Um gelinho. Então, um copo com água, tipo esse aqui, mais ou menos 300 ml, vocês tomam pequenos goles e mastigam, intencionando que está comendo o melhor alimento ou o necessário ao corpo. Tem milhões de pequenas glândulas na estrutura bucal. Quando se abre a boca, como se estivesse mastigando, elas se abrem e começam a assimilar a vitalidade da água, que é o Evangelho que está lá. E vai acalmando e nutrindo, porque a água já nutre fantasticamente e também cura fantasticamente, porque nós sabemos disso.
Se fizer essa mentalização, a respiração e a água, no mínimo você come de 30% a 60% menos na hora da refeição. E na hora da refeição, mastigar o extremo. Vocês vão ter o máximo de prazer, porque o prazer é na boca. Estômago cheio vai ter dor de consciência, né? Por que eu comi tanto? Então, mastiga, mentaliza o corpo que deseja, a paciência que precisa, porque se o Evangelho está em tudo, vai trazer também elementos para o exercício da paciência, da tranquilidade e tudo mais. E vocês vão perceber que se mastigar um caroço de amendoim por 120 vezes, segundo um jovem cientista, tem energias para 24 horas. Um nacro de pão, a torradinha, lembra aquelas menorzinhas? Ramatiz. Se você souber comer com respeito devido, você tem energias para 24 horas. E depois, escolher se vai ao restaurante, eu como com os olhos. Em primeiro lugar, vocês comem e não pagam nada. O corpo se acalma, vocês vão olhando, eu dou uma volta, às vezes dou 2 voltas, a hora que ele acalma, aí eu pego o prato e dentro, vamos supor que ela tenha 20 alimentos, eu escolho 2 ou 3. Principalmente feijão com arroz, 65% da energia que o corpo precisa, menos arroz e um pouco mais de feijão. E se escolher ali a fibra, uma verdura, pode colocar também uma proteína, não precisa mais do que isso, porque eles estão todos conectados. E se você escolher 2 ou 3, ele traz a energia de todos, porque tudo que existe na natureza está entrelaçado. Vocês sabem disso. Então não precisa pôr de tudo só porque está pagando. E como caminhoneiro, quando eu era, você sai de lá com uma montanha. Não precisa isso se você souber se comportar. A saciedade está na boca. O estômago só envia o sinal para o cérebro, segundo a ciência médica. Salva se mudou, o senhor me corrige. 20 minutos depois que ele já tem o suficiente. Por isso, saia da mesa com sensação de fome. Se for o caso, tome mais água mastigando, respire, mentalize. A música também alimenta. A música que vocês gostam. Agora, se pôr a música de sofrência, vai ter mais fome. Então, põe uma música clássica, uma música harmoniosa, principalmente música que não lembra vocês de coisa alguma que agitaram as emoções. Respirem com suavidade. Vamos começar um pequeno exercício. E já fazendo o exercício para a promoção da energia que está em excesso, e o fortalecimento muscular, a resistência, a leveza, a suavidade, a beleza, tudo. Nós corrigimos até a visão que nós nascemos com falha congênita, de uma doença incurável, e já sarou mais de 50%. Olhando para tudo e vendo Deus. E procurando respeitar-se, conhecendo-se, respeitar as leis, equilíbrio e harmonia e respeitar a vida em todas as suas expressões. Vão respirando, se acalmando, sabendo que o passe, o trabalho de cura, de acordo com o propósito de cada um, pode ser adequar o peso, o fortalecimento, a resistência, o fortalecimento imunológico, a memória mais ativa, a capacidade de conexão, de raciocínio, cada um dentro da sua necessidade. Vai visualizando-se tal como deseja ser ou tornar-se. E conforme nós vamos criando as imagens, idealizando o novo ser, estas ideias, esses planos, segundo Joana de Ângeles,
serão os canais que vão trazer as energias, porque eu estou idealizando, eu estou planejando ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. E conforme a energia chega, eu vou imaginando as minhas células que vão sendo reorganizadas, reprogramadas para as funções que almejo, harmonizando todas elas, dizendo que eu não me envergonho, não me condeno, não me culpo pelo que foi feito. Eu não sabia fazer diferente. E agora vamos fazer de outro modo, sem desmerecer quem nos trouxe até aqui. Todas as potências, desde os instintos, sensações, emoções, pensamentos, sentimentos, expressões de nossa inteligência e tal. E vai aumentando também a produtividade, porque nós estamos canalizando esse prana divino, este fluido universal, esta bioenergia, este evangelho que está em toda parte. Visualizem-se saudáveis, espiritualmente no cultivo das virtudes, moralmente na ética nos comportamentos, psiquicamente conforme a nossa ideação, emocionalmente conforme o exercício da afetividade ou o cultivo e o aperfeiçoamento das emoções, e fisicamente conforme a intenção de cada um. Projetem-se no tempo, vejam-se daqui a pouco em perfeito equilíbrio, curados, atingindo objetivos, a diminuição do peso pela promoção da energia acumulada, sem expulsão. Quanto mais sutil a energia, mais rarefeita, menos espaço ela ocupa. Segundo André Luiz, quando ela vai sutilizando, ela vai diminuindo os espaços intraatômicos. E no mesmo lugar que tinha 100 quilos, pode ficar com 70, 80, sem expulsar a energia. Ela só sutilizou pela intenção de se perdoar, se amar sem condição e dar-se o direito de começar outra vez. Ver-se recuperado ou atingindo o objetivo, mas o principal, as novas responsabilidades, os deveres perante a vida, perante a si mesmos, perante as leis. A caridade, que é um processo de autoiluminação. Pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes em consonância com os ensinos do Cristo. Então vejam-se assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretendem concretizar. Respirem, se acalmem, digam a si mesmos, tudo está em paz, porque não tem nada de errado com a obra de Deus. Vejo a obra, vejo Deus, e eu sou parte da obra. Se Ele me deixou chegar onde cheguei, teve um objetivo, porque Ele é a suprema sabedoria. Ele é onipresente, Ele está na cena de tudo quanto existe, supervisionando cada detalhe. E é onipotente, capacita-me para que eu possa construir, reconstruir ou conquistar o que almejo para a paz de minha consciência, à luz do dever fielmente cumprido, que é um estado de felicidade. Respirem mais uma vez. Visualize alguém que possa estar necessitando mais do que vocês.
convidando a fazer o mesmo que vocês estão intencionando para o vosso mundo. Faça isso com os parentes, com os amigos, principalmente com a família na estrutura do lar. No ambiente de trabalho, na sociedade. E vai envolvendo o psiquismo de nossa cidade, de nosso estado, do país, do planeta, do universo. Mais uma vez, respirem, se abracem. Cruze os braços como se fosse tocar no ombro. E se encha de ternura, por que não de compaixão, alegria de viver, gratidão pela vida, esperanças de melhoras. E este ser ideal, que cultiva suas virtudes no terreno de sua consciência e de seu coração, que foi preparado para isso, que sabe o que plantar, como e onde, para a paz em ti e nos relacionamentos, que sabe como cultivar de acordo com os desafios que a vida apresenta, diante do desaforo de alguém, de uma palavra mal colocada, saber acolher sem se melindrar, sem se ofender, e envolvendo o outro em compaixão, misericórdia, perdão, amor. Saiba o que colher de si para ofertar ao outrem, a outrem, um pensamento harmonioso, uma palavra consoladora, um sentimento enobrecedor, o auxílio em loco. E Emmanuel, num certo momento, ele fala: não doe do que detém, doe do que você possui. Qual o estoque dos vossos sentimentos? Então, aquilo que foi armazenado dos sentimentos nobres, permita que parte disso viaje para o íntimo do outro e, se sair de ti para o outro, multiplica em ti ou em si. É os talentos que vão somando, multiplicando a cada gesto de doação, sabendo que o outro não vai receber pronto, vai receber os estímulos daquilo que já possui em si. Saiba combinar a alegria com a esperança, com a gratidão, como se estivesse construindo alimentos para o fortalecimento imunológico, porque essas três potências multiplicam o fortalecimento imune em centenas e milhares de vezes. E na confecção de cada pensamento, de cada sentimento, palavra ou atitude, imaginar-se a construção, a sublimação da própria vida. É o dever para contigo, para com as leis e com a vida, a caridade também para conosco num processo de libertação das dependências e de ensinar o outro a fazer o mesmo. Paz e luz e muito amor. Todos estão bem? É só repetir, segundo Joana de Anjos, até atingir o objetivo e não desanimar. Vou falar mais 2 minutos somente, depois, se quiserem perguntar alguma coisa. A cada segundo morre e renasce de 100 a 600 milhões de células no corpo. Então imagine, se vocês segurarem
o que almeja durante um segundo, de 100 a 600 milhões de células serão reprogramadas com a nova proposta de vida. Imagine se conseguir um segundo, 15 segundos será fácil administrar. Pietro Baldi. Se conseguirem manter esse pensamento por 15 segundos, 1 minuto fica facinho de ser gerenciado. Se conseguirem 1 minuto, 15 minutos fica fácil. 15 minutos administram a hora 1/4 do dia, o quarto do dia, dia inteiro, um dia já influencia a semana inteira, a semana, o mês, o ano e assim por diante. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Porque se eu falasse tudo igualzinho, todo mundo fala, não ia ter graça nenhuma eu vim aqui falar mais uma vez, né, Dr. Fábio? Porque Evangelho para mim é isso, eu não vejo outra coisa diferente. Ele deu a deixa, né? Porque teve um dia que eu coloquei um correntão de ouro folhado, né, para falar que era de verdade, e uma caricatura do Cristo. Eu não sei de onde saiu aquela criatura no meio da rua assim, olhou, pegou, pediu para pegar, falou, bonito. Colocar Jesus no peito e seguir a estrada é fácil. Agora eu quero ver você ter peito para seguir a estrada dele. Eu não tinha onde eu enfiar a cara, né, dentro do chão, e estava lá as quadras, na rua 100 metros. Pelo menos no centro da cidade é tudo quadriculadinho mesmo. E eu estava no meio do quarteirão. E eu fiquei todo desconcertado, não tive nem como agradecer, mas em poucos segundos eu virei para agradecer, cadê o povo? O senhorzinho sumiu. Será que era a minha consciência? E depois eu pegava a Bíblia debaixo do braço. Pôr a Bíblia debaixo do braço é moleza. Agora, viver o que está nela, que resume só numa única palavra, amar. Aí é diferente. Aí eu deixei de carregar a Bíblia debaixo do braço, porque não dava mais. Nada contra a Bíblia, contra nada. Porque é na ação que você vai mostrar. Porque ser bonzinhos aqui dentro do centro espírita uns com os outros é moleza, né? Agora quer ver depois que a gente sai lá com quem pisa no nosso calo. Você está no sinal, a preferência é sua, o sinal está aberto, vem o pedestre, vem o motoqueiro, vem alguém que está mais apressadinho. E foi no trânsito que eu comecei a exercitar. Ninguém tira o meu tormento no trânsito. Por isso que eu saio mais cedo e já faço vários trajetos na cabeça antes de sair de casa para ir no mesmo lugar. Se a coisa está meio complexa, a gente faz o outro. Diz que isso não deixa dar Alzheimer, né? Você ter vários, você vai exercitando as terminações nervosas. E esse espaço que a gente está fazendo lá em Três Lagoas, no futuro vai ter um espaço para meditação, onde vocês vão lá, vai ter uma mini cozinha, tudo adequadinho, um jardinzinho japonês, né? Cascatazinha, mas só não pode pescar os peixinhos. Um ambiente anti-estresse, vocês vão ver como preparar a terra, como plantar, como cultivar, como colher, como armazenar, como confeccionar e como comer. O espaço é cuidar do corpo e do espírito. E aí depois a parte espiritual, se alguém gostou dessas 7, quer agora cuidar da alma. E a alma, segundo André Luiz, só se nutre de amor. E amor é o Evangelho, então só se nutre do Evangelho. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico,
mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.